meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje um pouco diferente, voltamos aí pro vídeo sobre estudo, sobre faculdade. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, então, sobre a OAB. Passei na OAB, gente, fui aprovada no 32º exame. Fiquei sabendo segunda-feira, hoje é quarta, e eu queria muito falar sobre isso com vocês. E também queria explicar o porquê de eu nunca ter falado pra vocês que eu tava estudando pra OAB, que eu tinha prestado ou que eu tinha passado na primeira fase. E também vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês sobre a prova, vou falar sobre o meu método de estudo, vou falar sobre o que eu achei que deu certo, o que eu faria diferente, o que eu não faria. Enfim, vou explicar pra vocês tudinho, bonitinho. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu vou dar uma satisfação pras inscritas já aqui no canal, do porquê eu não ter falado sobre isso com vocês aqui, gente. Eu decidi isso, gente. Fui egoísta, pensei em mim, pensei no meu psicológico em primeiro lugar, que eu acho que isso é uma das coisas que mais tem que estar perfeitinho pra fazer uma prova dessa. E eu não quis falar sobre isso aqui com vocês porque eu sei que eu ia me sentir muito pressionada pra falar, pra passar. Eu sei que eu ia me sentir muito ansiosa. Peço desculpas por não ter falado sobre isso aqui com vocês, mas, gente, realmente, quem vai prestar essa prova sabe, quem prestou sabe, quem, né, se prepara pra ela sabe que é uma prova que mexe mais com o nosso psicológico do que qualquer coisa. Então eu tinha que guardar isso pra mim e tinha que fazer isso sozinha, com a minha cabeça focada só nisso. Mas agora eu respondo o que vocês quiserem saber. Aqueles dias que eu tava falando que eu não tava aparecendo por aqui muito e que eu tava falando que eu tava fazendo uma coisa, e esse inclusive foi o principal motivo de eu ter parado de trabalhar no escritório com a minha mãe, que eu não tava dando conta das 3 coisas. Era isso, gente, eu não tava grávida. Então vamos lá, gente, eu vou começar então falando sobre isso, depois eu pulo pras dicas e no final eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, o que eu achar que já não tenha sido esclarecido durante o vídeo, tá? Bom, gente, pra quem não sabe o que é a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, e toda pessoa que forma em direito pra poder ser um advogado, pra poder exercer a advocacia, tem que passar no exame da ordem, que consiste em uma prova geral de conhecimento, que é a primeira fase, e depois em mais uma prova que especifica em uma matéria só. Explicando realmente pra quem não sabe muito bem, a primeira prova, então, a prova é dividida em 2 etapas. A primeira fase com 80 questões, você tem que acertar 40 questões pra passar, são questões de múltipla escolha. E a segunda fase, que é uma fase que você vai escolher uma matéria em específico. Eu não vou lembrar todas as matérias, são várias, depois eu falo sobre isso com vocês. Você escolhe a matéria que você quer fazer e você tem que fazer uma prova com uma peça. Eles vão te dar um caso, você tem que acertar a peça, que tipo de peça que é. Você tem que defender alguém ali, no meu caso. Você vai agir como se você fosse um advogado mesmo. Você vai ter que fazer uma peça, são 5 folhas pra fazer a peça, e mais 5 questões, que na verdade são 10, tá? São 5 questões divididas em A, B, que se transformam em 10 questões. Cada uma valia aí, na minha prova, valia cada um, tipo, A valia 0,60 e tudo mais. A peça vale 5 pontos e as questões valem mais 5 pontos. Pra você aprovar, você tem que tirar a nota mínima 6. E explicado então sobre a OAB, em 2020, lá em janeiro de 2020, eu toda feliz, né, entrei no 5º ano da faculdade, comecei a fazer o TCC, falei, não vou fazer a OAB agora, porque eu tô fazendo meu TCC, eu faço no meio do ano, ou a última. Querida, né? Mal sabia eu, né? Pandemia, cancelaram a prova, não teve mais. Aí, gente, fiz o TCC, formei na faculdade em 2020, ainda não tinha data pra prova, aí marcaram a prova, acho que, se não me engano, pra março, mas eu não vou ter certeza. E aí eu estudei um pouco, bem pouco, tipo coisa de 5, 10 dias, assim, eu não estudei muito, porque eu tinha certeza que eles iam cancelar e marcar de novo, e tira e queda, cancelaram, marcaram de novo pra junho. E aí esse eu já comecei a me preparar. Eu estudei pra primeira fase, gente, o que foi que eu fiz? Primeiro de tudo, eu avisando vocês que cada pessoa é uma pessoa. Eu sei de gente que estudou muito mais do que eu e não passou. Eu sei de gente que não estudou nada e passou. Eu sei de gente que estudou igual eu e não passou, gente que estudou igual eu e passou. Então eu acho que vai depender muito. Eu vou falar então sobre a minha experiência, sobre o que deu certo pra mim e algumas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Mas, um mês antes da prova, eu falei, bom,
preciso estudar, né? Primeira fase, como eu falei pra vocês, são questões de todas as matérias, né? Ética, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito do trabalho, direito do processo do trabalho, tem tributário, ambiental, filosofia, direitos humanos. E, minha filha, eu ainda não falei todas, tem muita matéria. E aí você tem que acertar 40 questões dessas 80. E aí, eu ainda tava trabalhando nessa época no escritório com a minha mãe, uns 30 dias antes eu falei, preciso estudar. Eu pesquisei e eu comprei 2 livros. Eu vou tentar lembrar de deixar a capa deles aqui pra vocês, mas eu comprei um livro da OAB, a Teoria Geral. Ele tem todas as matérias, um resumão das matérias, que é esse aqui. E eu comprei no Kindle, eu usava só no iPad mesmo, aquele livro OAB 5.000 questões, que eu acho que se é uma coisa que você pode fazer é comprar esse livro. Se eu tivesse que escolher um, eu falaria pra vocês comprarem o de 5.000 questões. Porque esse que eu comprei da Teoria Geral, eu li só a parte de ética dele, gente. As outras matérias eu nem abri. Eu só foquei em responder questão mesmo nesse de 5.000 questões. Aí vocês vão perguntar, eu não fiz cursinho pra primeira fase. Na fé, falei, se eu não passar na primeira fase sem cursinho, eu faço cursinho pra próxima. Prestei agora, né, em junho a primeira fase. E aí, o que eu fiz, gente? Enrolei que só. No geral, gente, de verdade, eu acho que eu estudei de verdade pra essa prova uns 10 dias. 15 dias se você contar alguns dias que eu dava uma lida e que eu assistia alguma coisa, mas 10 dias eu acho que foram assim os dias que eu realmente estudei. Então se você me perguntar, tem como passar estudando assim? Tem. É menos provável, mas tem. E eu sei que tem gente que estudou muito menos que eu sei que teve gente que foi prestar que nem estudou e passa. Então, se você tá aqui, você tá desesperado, você tá pertinho aí do dia 17, né, de outubro, ai, não estudei e tudo, calma, tem como passar ainda. Eu falo isso porque quando faltava 10 dias eu falei, não estudei direito, e eu comecei a pesquisar vídeo no YouTube de gente que tinha passado a estudar uma semana só. Mas você já estuda, né, gente? 5 anos na faculdade, você já sabe muita coisa. Eu acho que é mais um relembrar mesmo. Aí, eu comecei a responder questões. O que eu fiz, gente? Nesses 10 dias aí, 10, 15 dias, eu selecionei primeiro as matérias que eu ia estudar. Não, eu não estudei todas as matérias porque é muita matéria e eu acho que assim, só se você estudar uns 2 meses aí pra você conseguir ver tudo. Eu estudei, então, muito, mas muito ética, que é a matéria que cai mais questões e é uma matéria mais fácil de estudar, porque o conteúdo é menor, né? O código de ética é pequenininho. Então eu estudei muito ética, gente. Ética eu posso falar assim que eu... Quem assistiu às aulas de revisão turva do CEISC vai lembrar do Fetter. E eu juro, gente, que eu ouvia e eu juro pra vocês que ele ia falando a matéria e eu ia repetindo junto com ele, porque eu já tava muito craque em ética. E eu acho que essa é uma das coisas que me salvou, assim. Eu estudei muito ética. Estuda ética, minha filha. Se você não tem que matéria estudar, estuda ética. Respondi todas as questões do livro de 5.000 questões de ética, tá? Então, assim, era muita questão, gente. Eu respondi todas. Então eu acho que isso aí que me ajudou muito, treinei muito. Ainda assim, você erra alguma coisa, é normal, porque, né, a matéria, eles confundem muito as alternativas. E aí eu pulei pra constitucional. E aí o que eu fiz, gente? Não, eu não abri livro, não fiz nada, eu só assisti as revisões turbos do CEISC. Eu entrei lá no CEISC no YouTube, pesquisei a revisão turbo lá do CEISC, achei as revisões turbos deles. Nas revisões lá, duram umas 4 horas cada revisão, mais ou menos. E nessas revisões, eles falavam o geral da matéria, pra você saber. Assisti a de constitucional, assisti a de civil, assisti a de processo civil, assisti a de direito penal, a de direito penal 2, que a de direito penal eu acho que eles dividiram em 2. E eu assisti o comecinho de uma de trabalho. E a última revisão de todas, que eles fazem um dia antes da prova, que dura o dia inteiro, são 8 horas de revisão, eu também assisti. Não fiquei fazendo resumo, só ficava ouvindo a aula, prestando muita atenção. E além disso, só fiquei respondendo questão. Peguei as questões de constitucional do livro, respondia. Depois que eu assistia a revisão, eu ia respondendo as questões. Eu respondi quase todas as de constitucional também, eu acho que faltou pouquinho pra eu responder todas do livro. E aí eu fui pra civil, respondi um monte de civil, respondi um monte de penal, enfim, respondi muita questão. Meu método de estudo real, gente, nesses dias foi responder questão. Eu quase não assisti aula, assim, comparado ao que é recomendado. Nem abri o código, juro pra vocês. Em nenhum desses dias eu abri um código, eu só respondi questão.
Eu fiz 2 simulados, gente, antes da prova. O primeiro simulado que eu fiz, eu acho que assim, a gente precisa fazer simulado pra ter uma noção de tempo. Mas ao mesmo tempo você não vai ter a noção real de tempo, que eu já vou falar sobre isso. Fiz o primeiro simulado, acertei 43, fiz o simulado em 3 horas. Foi muito rápido e eu acertei 43. Nisso eu falei, nossa, que negócio fácil. E aí no outro dia, gente, eu já fiz outro simulado muito rápido e aí eu acertei 37. Aí eu falei, talvez não seja tão fácil assim. Nisso eu tive uma média do que era a prova. Você tem uma noção da ordem das questões, o que eu acho que é muito legal. Você sabe mais ou menos como que eles colocam as questões. Acho muito legal você fazer simulados. Tenta fazer pelo menos um por final de semana, que eu acho que é o ideal. Até a prova vocês têm muito tempo ainda, né? Aí foi isso e chegou o dia da prova. Falar um pouquinho sobre o dia pra vocês. Eu fiquei muito nervosa, gente, mas é normal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aceitar é que não dá pra fazer uma prova dessa calma, é muito difícil. Vai ficar nervosa e acho que a primeira coisa que vai te ajudar a se acalmar é saber, tá tudo bem eu tá nervosa, não é uma coisa de outro mundo, porque eu vou fazer uma prova muito, muito, muito complexa. Né, eu tenho o direito de estar nervosa. A gente chegou super cedo, eu escolhi fazer em uma cidade menos lotada de gente, eu não fiz em Campinas, fiz em Americana. Lá vou eu, levei um monte de água, levei 2 litros de água, levei bolacha, e aí depois eu vi que nem precisava, porque eu comi uma bolachinha a prova inteira e bebi 2 golinhos de água, gente. São 5 horas, então. E aí fui fazer a prova, gente, é por isso que eu falo pra vocês que vocês têm que ter o simulado pra vocês terem uma noção do tempo. Eu fui uma das 3 últimas a sair da sala. Eu tive que até assinar lá o papelzinho, respondi as questões e a prova tava muito difícil, gente. Não vou mentir falando que foi super fácil, mas por quê? Porque esse exame que eu fiz não foi um exame normal, tá? Eles pesaram muito nessa prova, de verdade. Foi a prova com maior índice de reprovação da história da OAB. As questões de ética que eu tinha estudado muito, eu tava muito confusa nas questões que era pra eu mais saber a matéria. Eu não quero ficar falando isso pra assustar vocês, tá? Mas assim, eu quero falar isso mais pra quem tá aqui e não passou na primeira fase. É uma questão de saber que não, eu não passei, mas não é porque eu sou burro, não é porque eu não estudei, mas é porque realmente a FGV pesou muito nessa prova. Não foi uma prova justa, gente. Tanto que todos os caras de cursinho, eu não fazia cursinho, mas eu seguia todo mundo do CEISC lá, né? Seguia o Nidal, seguia o Fetter, enfim, seguia todo mundo lá. E aí, gente, o Nidal, depois de um dia da prova, ele postou falando que essa prova foi muito injusta, ele xingou que só FGV lá, eu acho o Nidal sensacional. E tá certo, gente, realmente foi muito mais difícil. Eu sei disso porque eu fiz as outras provas, né, eu fiz 2 simulados e não tava nem próximo do grau de dificuldade que tava essa prova que a gente fez. E aí eu acho que isso é até legal pra quem vai prestar, porque eles foram tão massacrados que provavelmente a próxima prova vai ter o mesmo grau de dificuldade das anteriores, que eu já acho que tá bem mais fácil de prestar. Eu fiz a prova, gente, eu tava surtada, eu tava meio com rinite atacada, eu tava meio ruim. Eu fui no banheiro umas 20 vezes, foi bem chato fazer a primeira fase. Eu não tava legal, gente, eu tava doente, meio que gripada, eu não tava com corona, eu testei antes de fazer a prova, né? E também, assim, eu já tava nos últimos dias, assim, de uma gripezinha, que na verdade era mais a minha rinite e a minha sinusite. Então eu tava com dor de cabeça, nada legal. Fiz a prova, fiquei mal, fiquei triste durante a prova. Sugiro que vocês deixem um bom tempo pra preencher o gabarito. Fiquei preocupada, que eu falei, meu Deus, eu tô demorando demais pra responder essas questões. Porque, gente... Enfim, gente, eu não quero mentir pra vocês. Eu achei muito difícil, sim, a primeira fase. Pra falar a verdade, achei mais difícil do que a segunda. Que bom que eu acho que, né, pelo que todos dizem, vai ser, a partir de agora, eles vão fazer provas mais justas. Até porque a minha prova foi uma das únicas que anulou 5 questões, né? Aí eu fui, gente, fiz a prova, fiquei mal, saí da prova, falei, não passei. Tenho certeza que eu não passei. Eu voltei no caminho e somei quantas questões eu tinha acertado quando eles soltam o gabarito. E eu tinha acertado na minha cabeça 37. Na verdade, eu tinha acertado 38. Mas eu não sei se eu passei uma resposta diferente pro gabarito, eu não sei se na hora que eu somei errado, não sei o que aconteceu. Mas eu jurava que eu tinha acertado 37. Depois, quando eu fui ver o número oficial, eu tinha acertado mais. E aí, eu vi lá de 37. Não fiquei mal não, gente, eu tava com mais raiva do que eu fiquei triste. Eu queria bater em alguém. Eu fiquei muito brava, fiquei com raiva, fiquei, tipo...
frustrada, falei, gente, mas não pode ser tão difícil essa prova. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu vi as postagens do Fetter, de todo mundo falando que foi uma prova muito difícil mesmo. Aí eu falei, então tá bom, então foi por isso, então. E eu falei, é culpa deles. E fiquei de boas, gente. Aí 2, 3 dias depois anularam mais 3 questões. Eu fui ver se eu tinha acertado. Quando anula a questão, se você errou a questão, você sobe uma. Então, se você tava, por exemplo, com 30, você vai pra 31, se você errou a questão que eles anularam. Se você acertou, não sobe, continua no mesmo número. Aí, gente, eu achei que eu tinha acertado 37. Então, pra 40, eu precisava de 3. Se eu errei as 3, eu passei. E aí, eu fui ver, eu errei 2 e uma eu acertei. Então, eu fui pra 39, precisa de 40. Vocês têm noção que eu tava com 39, preciso de 40. Aí eu falei, não passei. Só que eu sou burra, gente, que eu já tinha passado aí, porque eu tinha acertado 38, então eu já tava com 40. Mas eu achei que não. Eles anularam essas 2 questões de ofício, gente. Foi, assim, histórico isso acontecer. E aí anularam essas 3 questões, eu fiquei com 39 e fiquei mal. Fiquei com mais raiva ainda, aí que eu fiquei com raiva. Mas aí, os professores dos cursinhos estavam falando, gente, quem ficou por 39... continua estudando. Por quê? Porque eles falaram que a chance de anularem mais era muito alta, porque a prova estava muito mal elaborada, né? Acho que tinha mais de 10 questões aí que tinha muita gente questionando, falando que a questão tava um absurdo, que tinha que ser anulada. Tanto que o próprio povo do cursinho falava, gente, não tem como não anular essa questão. Aí eu não comecei a estudar, eu falei, eu não vou estudar nada porque eu acertei 39, aí eu vou ficar estudando à toa. Mas aí, tipo, coisa de 2 dias depois, eles já anularam mais 2. Eu errei as 2, então eu fui pra 41. E depois eu chequei lá, na verdade eu fui pra 42, né? Então eu passei, acertei as 42 questões. Fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei um pouco frustrada, na verdade, porque eu tinha que estudar pra segunda fase e eu já tinha aceitado não ter passado. Então eu tive que me adaptar, assim, na minha cabeça. E aí eu quis fazer o cursinho do CEIS, que eu nem pensei. E sim, eu fiz cursinho pra segunda fase. E eu fiz a segunda fase em Direito Penal. Eu nem pensei, gente. Eu fui direto no CEISC. E realmente, gente, como eu queria que isso fosse um publi um dia. Nidal, se você tá assistindo esse vídeo, vamos fazer um publi, né? Ai, gente, mas assim, falando sério, o CEISC foi sensacional. Eu amei o cursinho. Na primeira fase, eu só passei por causa deles, porque eles lançam aquelas aulas no YouTube. E na segunda eu fiz o cursinho, eu fiz questão de fazer com eles. E aí, gente, eu comprei o cursinho do CEISC pra segunda fase e comecei a estudar. Como eu demorei pra saber que eu tinha aprovado, acho que foi mais de uma semana pra eu saber que realmente eu tinha aprovado, eu perdi aí esses dias de estudo e aí eu comecei a estudar pra segunda fase. Eu vou falar primeiro aqui, gente, da escolha de qual matéria você vai fazer. São várias, tá? Vou falar algumas. Você pode fazer em Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Tributário e eu não sei se tem mais. As que eu me lembro agora de cabeça são essas. E muita gente vai dizer pra você, ai, não faz em civil, ai, não faz em penal, ai, faz em trabalho, ai, não faz nisso, não faz aquilo. Mas o que eu aconselho pra vocês? Pega a matéria que você tem afinidade. Você vai ter que estudar igual um camelo essa matéria durante muitos dias. E se você só estudar isso daí porque, ai, é uma matéria mais fácil, provavelmente você vai se frustrar porque você vai ter que estudar tanto que você cansa. Se você é uma pessoa que tem habilidade de falar, não, eu fico de boas, eu consigo estudar uma matéria mesmo que eu não goste, ótimo. Escolhe a que todo mundo fala que é mais fácil, que eu não sei. Não sei mesmo, não vou ficar falando também. Mas eu fui por afinidade e escolhi Direito Penal, porque eu amava penal na faculdade. Gosto muito da matéria e não é maçante pra estudar, pra mim, assim. Eu gosto muito mesmo. Sempre gostei, eu fiz o TCC em Direito Penal, era o meu professor preferido da faculdade. Então, assim, eu fui... Nem pensei, gente. Eu falei, não quero saber de mais nada, eu vou em penal. Tem muita gente que fala que é muito difícil. Pode ser que seja mesmo, pode ser que exijam mais... Mas eu fui na matéria que eu gostava. Sei que tem muita gente que faz civil e fala que é muita matéria. Tem gente que... Lá no dia eu lembro que tinha um monte de gente fazendo direito do trabalho, que eu acho que é a matéria que todo mundo fala que é mais fácil. Mas eu odeio direito do trabalho. Se eu fosse fazer a prova em direito do trabalho, eu tinha certeza que eu não ia passar. Porque eu não ia conseguir estudar isso, gente. Eu acho muito chato. Penal eu acho delicioso. Fulano matou fulano, sei lá o que, crime, aí eu acho legal. Escolhi Direito Penal, comecei a estudar. Os meus professores lindos, sensacionais do CEISC. O CEISC eu gostei primeiro que eles são organizados. Então eles lançam um cronograma de estudo. E aí quando eu cheguei no cronograma, eu já tinha um monte de aula que eu tava atrasada, gente. Então nos primeiros 10 dias ali eu estudei
muito, mas muito mesmo. Vou falar sobre o tanto de estudo, então, sobre a segunda fase. Vai ter que estudar muito, vai estudar muito, muito, muito. Assim que você souber que passou, começa a estudar. Eu sei, gente, eu sei que tem gente que não tem como, eu sei que tem gente que tem filho, eu, né, trabalho, é muito difícil conciliar, foi muito difícil conciliar, e eu sei que pra muitas pessoas é muito pior do que é pra mim, do que foi pra mim, e eu sei que tem gente que tem tempo de estudar o dia inteiro. Então estuda o que você conseguir estudar, mas estuda, entendeu? Então assim, nos primeiros 15 dias ali, 10 dias desses 40 e poucos dias, eu foquei mesmo, gente, tá? Eu trabalhava, eu gravava meus vídeos, eu editava meus vídeos. No começo, até o escritório, eu parei. Mas assim, gente, eu estudava muito, tá? O estudar, tá? Vou falar já sobre o método pra vocês também. Depois, quando eu consegui acompanhar eles nas aulas, aí eu já relaxei um pouco. Porque no começo, gente, eu tava muito atrasada. Eu tinha 10, 15 aulas pra assistir que eu não tinha assistido ainda. Então eu assistia a aula igual uma doida. E aí você tá num dia, só que você não assiste, você tá assistindo a aula aqui e eles já lançam mais aulas do outro dia. Eles vão lançando. Vocês que tem muito conteúdo, gente, mas eu acho isso sensacional, que eu acho que é bom porque você não pode reclamar dizendo que eles não deram a matéria, porque eles dão tudo, explicam muitas vezes, muitas vezes. Mas eu assisti, gente, todas as aulas na correria, assistia. Final de semana eu perdi uns 2, 3 aí assistindo tudo que eu podia. E aí quando eu alcancei eles, eu tava junto com eles nas aulas, eu dei uma respirada e comecei a assistir. E aí eu comecei a estudar aí 3 horinhas, 2 horinhas por dia, 3, 4 horas por dia, né? Isso foi até a data da prova, mas na última semana, claro que eu estudei muito mais. Que daí eles lançam as aulas revisionais, assisti todas e vamos sobre os métodos. Primeiro, eu assisti todas as aulas do cursinho de CI. Todas. Tinha aula que eu assistia acelerado no 2,50 mil, sim. Eu não conseguia nem entender o que eles estavam falando porque eu acelerava muito. Teve aula que eu tava com tempo que eu assistia ele falando no natural, ao vivo, né? A aula ao vivo você não consegue acelerar, então eu assisti ao vivaço. Teve aula que eu assisti e não prestei muita atenção, eu confesso, mas eu assisti todas as aulas. E essa é a principal dica que eu dou pra vocês. Eu comecei fazendo resumo nos primeiros dias da matéria, mas depois eu parei porque eu vi que eu não dava conta, porque eu não conseguia. E aí eu fiz os simulados deles, né? Eles lançam 6 simulados, eu acho, 4 eles corrigem. 4 eu mandei 3. Tá? Eu acho que eu não mandei o último, se eu não me engano, não lembro. Os 3 simulados eu passei nos simulados deles, mas assim, eu acho um simulado muito mais fácil, porque você faz, você tá tranquilo, você tem internet, você tá de boas, então não compara com o que é na prova. Mas eu acho que a importância do simulado tá em você saber otimizar seu tempo. Porque pra segunda fase o tempo é um negócio crucial. Você tem que saber controlar o tempo quando você tá fazendo a prova. E aí, método de estudo foi isso, gente. Aula. Eu assistia a aula o tempo inteiro. Eu não sabia mais o que era viver um dia sem ouvir a voz do Nidal, do Arnaldo. Eu não sabia, gente. Mas eu tava o dia inteiro ouvindo eles. Eu passei um mês com eles fazendo parte da minha rotina. O Mauro, né? A Leticinha, o Mauro, gente, eu não aguentava mais ouvir a voz deles. Eles são sensacionais, mas já não aguentava mais. Mas eu assistia todas as aulas, tá? Então, esse foi meu método de estudo principal. Não ficava fazendo resumo nada, não tinha paciência pra ficar fazendo resumo. Eu acho que eu fiz resumo só nos primeiros dias, assim, os primeiros 10 dias, depois eu larguei de mão. Uma coisa que eu fiz que é muito legal, você tem que saber acertar a peça, né? Eu tava com muito medo disso. O que eu fiz? Eu selecionei todas, eu imprimi todas as peças, né? Uma separadinha lá, eles têm a peça e tipo assim, quando que cabe a peça, os artigos, o que tem que pedir, blá blá blá, não pode esquecer disso, endereçamento. Imprimi todas e todo dia eu ficava dando uma olhada em uma por uma. Às vezes eu entregava pro meu namorado, falava assim: tira uma aí, eu tenho que saber o que é. Então ele falava e eu tinha que adivinhar a peça. Fazia isso com a minha mãe, até a Carol eu entregava pra ela me dar uma peça, gente. Então eu fui treinando muito nesse sentido também. Nessa última semana eu fiz muito isso. Sobre o estudo da segunda fase, gente, primeiro, vou falar já sobre a prova, mas antes vou falar algumas coisas. Primeiro, eu acho necessário fazer cursinho? Depende, tá, gente? Não sei, vai depender de você. Eu achei necessário pra mim, eu achei muito mais fácil pra saber o que eu tinha que estudar. Eles direcionam você pro que realmente importa e direcionam mesmo. O CEIS que acertou em cheio na prova. Quase tudo que eles falaram, assim, o que eles focaram mesmo caiu. Então eu acho isso muito importante. Mas eu tenho um colega, gente, que fez a prova em tributário
e não fez cursinho e passou, gente. Então isso depende de cada pessoa. É recomendado? É mais provável que você passe. Às vezes você não tem como fazer, às vezes você não quer fazer, você acha que não precisa, às vezes você tá na faculdade, a matéria tá fresca ali. Eu acho que vai depender de você. Eu aconselho, se você puder, você fazer sim cursinho, porque eu achei muito bom. O livro que eu comprei, gente, eu comprei o Código Penal do Nidal, que é do CEISC, que eu vou deixar aqui, e foi isso, gente. Não comprei mais livro nenhum, não comprei mais nada. Eu só comprei um código extra que eu levei no dia da prova. E aí foi isso, gente. Vamos falar sobre o dia da prova, e aí vamos pras dicas. No dia da prova, eu tava muito preparada assim, gente. Eu sabia muito bem as matérias, eu sabia o que caiu o quê. Fui, sentei lá e caiu Memoriais, que era a peça que eu queria que caísse. Pra vocês terem noção, gente, um dia antes da prova, eu entreguei pra minha mãe todas as folhinhas e eu falei, eu vou fechar o olho e vou tirar uma peça. E vamos ver se é essa peça que cai. E eu peguei a peça que caiu. Peguei a peça Memoriais. Aí depois eu pedi pro Lu também, o Lu também tirou Memoriais. Eu falei, gente, é Memoriais, tô sentindo. Aí o Nidal também falou, né, claro, né, gente, eles têm toda a responsabilidade de dizer, não tem como a gente saber, mas ele também chutou Memoriais e foi Memoriais. Eu vi a peça, vi tudo que caía e comecei a escrever igual uma louca. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você tem que otimizar o seu tempo, você tem que ser inteligente, não vai fazer rascunho da peça. Faz só umas anotações do que você tem que colocar lá e vai pra peça direto. Eu fui de novo uma das últimas a sair da sala. Eu fui a penúltima a terminar a prova. Eu nunca sou a última, mas eu sou uma das 3. Assinei de novo. E no dia da prova foi isso, gente. Caiu a peça, eu fiz a peça no tempo. Eu separei 3 horas pra fazer a peça e 2 horas pra fazer as questões. 3 horas eu tava acabando a peça certinho. Eu fiz todas as folhas, foram 5 folhas escritas. Escrevi que nem uma camela, eu nunca escrevi tanto na minha vida. E aí eu fui pras questões. Nas questões foi quando eu pensei, eu não vou passar. Eu não treinei questão, gente. Isso é uma coisa que eu falo que é um erro que foi meu. Ainda bem que eu passei, mas se você puder, treina a questão que nem uma louca. Treina. Por quê? Porque eu não treinei. E aí, assim, eu tinha feito só as questões do simulado, mas chegou lá, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia responder as questões. Eu sabia uma ou outra, lógico, mas, por exemplo, já vou falar a nota pra vocês, mas eu tirei metade do que eu podia ter pontuado nas questões. Então eu pontuei bem pouco, mas foi o suficiente pra passar. Mas eu fiquei muito nervosa. Teve questão que eu zerei, que eu não acertei nada, que o tempo tava passando. E eu tinha uma questão que eu não tinha a mínima ideia onde tava aquilo. E eu procurava no código. Eu sabia a resposta certa, mas eu não achava a fundamentação. E eu comecei a ficar irritada. Sou muito boa, gente, pra procurar coisa em código. Humilde também, mas falando sério, eu sei procurar rápido em código, sabe? Eu não sou de ficar... Inclusive tem que treinar isso, viu, minha filha? Fala assim, eu tenho que achar tal tema no código. E procure e acha, isso é muito importante. Minha mãe tá aqui, gente. Advogada. Oi, gente. Também. Agora a gente, né, mais uma advogada na família. Então, assim, é um orgulho, sabe? A gente ficou muito feliz com a Shirley aí como advogada, né? Ela tava, na verdade, torcendo muito que tivesse dado realmente tudo certo pra ela não ter que estudar de novo pra OAB. E agora, sabe o mais legal? Que assim, como de vez em quando eu tenho audiência, aí eu vou pedir pra Shirley ir, né? Entendi. Tá. Ai, Shirley, então vamos falar aqui um pouquinho. Tá, então senta pra bom, cá. Deixa eu não, vou mandar beijo pro povo que eu tô trabalhando. Beijo, gente. Tudo de bom pra todos vocês. E é isso aí, deixa um like pra Shirley. E aí faltava, tipo, 30 minutos e eu tinha respondido uma questão ou duas. E no total são 10. Aí eu falei, ixi, lascou. Aí o que eu fiz, gente? Falei, bom, vamos. O que eu puder responder, eu respondo. Eu fui que nem uma doida, gente. Falei, eu acho que é isso aqui, vou pôr isso aqui. Eu acho que é isso aqui, vou pôr isso aqui. Teve questão que eu respondi sem artigo, sem nada. E fui na fé, saí falando, não passei. Tinha certeza que eu não tinha passado. É engraçado que na segunda fase tem gente chorando. Teve gente que saiu com 3 horas de prova. Eu ficava, menino, onde você vai? Pelo amor de Deus. Eu sei, gente, é um momento que ali você tá tenso, você tá nervoso. Então você tem que controlar seu emocional. Eu fiquei nervosa assim, mas eu controlei meu emocional. Respondi todas as questões. Mesmo que eu achava que tava errada, fui e falei, vou responder sim. E tô nem aí pra FGV e vai dar certo. Aí, gente, eu saí. Primeira coisa que eu fui ver, acertei a peça. Respirei, mas aí o Nidal falou da tese principal, né, das possíveis teses principais. E aí ele falou uma tese que eu não tinha colocado, por bobeira, gente, eu não coloquei por besteira mesmo, que era uma tese de extinção da punibilidade. Marquei, grifei e acabei não colocando porque eu não me toquei. Assim, foi uma...
Quem faz a prova sabe que na hora, às vezes, você tá tão nervoso, você não presta atenção num pequenininho detalhe. Por isso que é muito legal, gente, você ter uma ordem de passos do que fazer na peça. Pra você checar um por um. Isso aqui tem? Não. Isso aqui tem? Não. Isso eu chequei se tinha. Mas eu chequei e olhei por burrice, porque eu achei que tava escrito 2021 embaixo e tava escrito acho que 2020, ou era contrário, e por isso eu achei que não tinha extinta punibilidade. E tinha. Na hora que eu vi isso, eu falei, não passei. Tinha certeza que eu não tinha passado, porque eu falei, eu fui mal nas questões, se eu não gabaritei a peça, não tenho o que fazer. Falei, não, gente, fiquei mal. Fiquei triste uns 2 dias aí, fiquei triste. E aí esqueci, gente, fingi que nem era comigo. É um mês pra sair o resultado, né? Quase um mês. E aí, segunda-feira agora, saiu. Eu fui lá, toda bonitinha, tendo certeza que eu não tinha passado, e fui checar se o meu nominho estava lá. E o meu nominho estava lá, Shirley Soares. Eu não acreditei, eu conferi umas 55 vezes. E aí depois eu fui ver a minha nota. Eu achei que eu tirei uma nota muito alta, inclusive. Eu tirei 6,90. Precisa de 6, né, pra passar. Tem gente que tira 10, gente, eu não sei como que vocês fazem isso, parabéns, porque olha, e gente, passei, eu zerei questão e passei, não gabaritei a peça, tirei 4,45, mas eu acho que tem que ir bem na peça sim, viu gente, que se não fosse essa peça eu não tinha garantido, não. E aí ainda tirei 2,45 nas questões. Não sei como tirei 2,45 nas questões, gente, porque eu juro, foi isso mesmo que eu falei pra vocês. Eu passei 1h30 pesquisando e em 30 minutos eu respondi correndo que deu. E foi isso, minha gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as dicas que eu dou pra vocês. E a primeira de todas, fora as que eu já dei, esse vídeo vai ficar bem longo, mas tá tudo bem, vocês têm tempo ainda. A primeira dica que eu dou pra vocês, gente, eu acho que é a mais importante de todas. O seu emocional tem que estar bem agora, querida. É isso aí. Você tem que estar bem emocionalmente pra fazer essa prova. É uma prova difícil, mas não é uma prova impossível. Eu acho que essa prova testa mais o seu emocional do que a sua inteligência. Eu trabalho com a minha mãe no escritório há anos, desde os meus 14 anos eu trabalho com a minha mãe. Eu já mandei peça, já mandei recurso, já mandei o que vocês imaginarem. Já fiz tudo que vocês imaginarem. A gente faz 5 anos de faculdade, faz um TCC, mas ali na hora o que importa é o seu emocional. Claro que você tem que estar preparado, que você tem que estudar. Pra segunda fase eu acho que você tem que estudar mais ainda, é mais importante. Mas se você não estiver com o seu emocional de boas, você não vai conseguir fazer essa prova. Quais as dicas que eu dou, tá, gente? Eu sou uma pessoa tranquila pra prova, sempre fui. Tenho muita tendência a não ficar nervosa antes, ficar um pouco nervosa antes da prova e na prova eu relaxar. Na OAB foi ao contrário, eu fiquei muito nervosa antes. Durante a metade da prova eu tava super calma e no final eu comecei a ficar muito nervosa. Mas tudo dentro do comum, dentro do normal, dentro do aceitável. Você vai fazer uma prova difícil, você vai fazer uma prova, né, que todo mundo tem que se preparar muito, que você tem que se dedicar muito, mas é uma prova, não é a sua vida. Você pode fazer quantas vezes você quiser de novo. E mais importante, essa prova não fala sobre quem você é, ela não diz se você é inteligente ou não, ela não vai falar se você é capaz ou não. Eu acho que é muito isso, gente. São 3 provas no ano. 2 meses passa assim. Eu nem vi esse ano passar. Então, se você não passar uma vez, você vai prestar de novo e você vai conseguir. Eu sei que é difícil, mas eu acho mais importante, ó, durante o dia você meditar do que estudar às vezes. Tô brincando, pra estudar, pelo amor de Deus. Controlar o emocional antes. Durante o estudo, você vai ter fases. Você tem fase, tem hora que você quer surtar, tem hora que você quer catar o livro e jogar pro alto e tudo. Mas você tem que ter a maturidade, você tem que ter a calma de falar, não, tá tudo bem, vamos lá, vai dar certo, vamos prestar essa prova. Então, controla o seu emocional. O Nidal ajudou muito nesse processo. Durante as aulas no início, ele fazia toda uma preparação da nossa cabeça. Calma, faz alguma coisa no dia a dia que você goste. Todos os dias tira 30 minutinhos pra fazer uma coisa que te relaxa um pouco, que vai te deixar mais calmo. E outra, gente, aceita que tá tudo bem você ficar nervoso. É lógico que você vai ficar nervoso. Você não tá indo fazer pra praia, você tá indo fazer uma prova que é difícil, sim. Então você tem direito de ficar nervoso, entendeu? Eu acho que quando a gente aceita isso, a gente já se acalma, entendeu? Aceita, você vai ficar nervosa. Só não deixa isso te afundar, só não deixa isso acabar com o seu emocional, entendeu? Controla o seu nervosismo, é até bom você ter pra você se preparar, pra você estar atento. Durante a prova, se você precisar, respira, sopra, puxa o ar. Quando a gente, né, puxa o ar e solta, automaticamente a gente já se acalma um pouco.
faça isso. Eu falo isso porque teve uma menina do meu lado que começou a chorar e eu queria ir lá abraçar ela e falar, moça, vai dar certo. E ela foi embora antes do tempo. Então eu acho assim, pra mim essa é a dica mais importante. Antes de tudo, garante que você tá calmo, que você tá bem. A segunda dica que eu dou então é aquela pra vocês. Faça a segunda fase na matéria que você tem afinidade, tá? Eu aconselho isso. O resto, gente, eu acho que eu já falei bastante pra vocês, né? Deixa eu pensar aqui se eu tenho mais dicas. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês é pra quem fez a segunda fase. Calma, tá? Eu sei que a gente já vai direto ver as teorias, o que pode ser que tenha caído, o que não caiu. A não ser que você tenha errado a peça, eu aconselharia não fazer o que eu fiz. Eu fui olhar qual tese que era certo, o que tinha que ter colocado. Tinha certeza, daí tinha certeza que eu não tinha passado, e no fundo a tese que eu não tinha colocado, nem valeu tanto ponto assim, entendeu? Então, não pira depois da prova. Olha se você acertou a peça e vai beber, e vai fazer alguma coisa que te deixa bem. Não fica focando tanto nisso, porque não é necessário. As dicas mais práticas que eu tenho pra dar então: responde muita questão, treina a questão, tanto na primeira quanto na segunda fase. Se você não tem tempo mais, faça isso. Na segunda fase, gente, vai com calma na peça, lê e relê aquilo pra você acertar a peça, minha filha, pelo amor de Deus. Porque tem muita gente que fica tão afobado na hora que às vezes até confunde uma palavrinha e você erra a peça. Presta atenção, gente, eles deixam assim escancarado qual peça é porque a gente tá nervoso e a gente erra, mas se acalma que vai dar certo. Próxima dica que eu dou pra vocês na segunda fase: me deixa tempo reservado pras questões, tá? Não deixa 1 horinha, não deixa 30 minutos, 2 horas pelo menos pras questões, porque as questões podem garantir pra você a peça, porque sem as questões você não passa. Às vezes você gabaritou a peça, tirou 1, você passou nas questões, mas às vezes, como eu, você não gabaritou a peça, ou às vezes você tirou 3 na peça, você precisa de 3 nas questões. Então foca nas questões também. Todo mundo não tá nem aí pras questões, foca muito na peça. E eu acho que você tem que se dedicar pra isso sim. Outra dica que eu dou, mesmo que você não vá fazer o cursinho e que não seja do CEISC, assiste às aulas das lives que os professores, o Arnaldo, o Mauro, o Nidal e a Letícia fazem lá no Instagram. Uma das questões que eu acertei foi por causa do Arnaldo, né, que falam que é o escovinho. Eu acertei a questão por causa dele, gente, porque no dia da peça, no dia da prova, ele fez uma live falando sobre isso, e na live ele abordou um tema que caiu na prova, que eu nem tinha focado nesse assunto ainda. Eu lembro de eu ter até grifado o código quando ele falou. Eu lembro que eu peguei o código e falei, vai que cai, e caiu, gente. Então, assim, as lives deles são gratuitas lá no Instagram, eu acho muito legal, acho que você tem que assistir sim. As revisões turbo da primeira fase também são muito importantes. Ainda não tenham sido respondidas, pra quem ainda... Primeira pergunta, a Gabriela perguntou se é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. Não, eu acho que vai ser dependendo de você, não depende da prova em si, vai depender de você. A prova em si eu acho que é um bicho de 7 cabeças? Não, nem a primeira nem a segunda fase. Mesmo a primeira sendo bem difícil, eu achei, ainda assim deu pra passar. A Luana falou que nos vlogs você não aparece estudando, como se preparou? Então, gente, eu não quis mostrar isso pra vocês, como eu falei. Mas eu estudava assim, né, gente? Eu mostro pra vocês uma pequena parte do meu dia nos vlogs. Muita coisa que eu faço vocês não veem. E nos dias que eu tava fazendo a prova, se vocês prestassem atenção, tinha muitos momentos que eu sumia por horas. Teve gente que viu o código, né, de relance, assim, num vídeo. Eu fazia o máximo pra não ficar aparecendo. Mas eu estudei muito, sim. Eu só evitei de mostrar isso pra vocês. Thay Carolina perguntou se eu passei de primeira. Sim, gente, glória a Deus, eu passei de primeira. A Vi perguntou qual foi a minha maior dificuldade. E eu acho que foi otimizar o tempo pra conseguir estudar. Eu assisti a aula, gente, até no banho. Eu tava tomando banho ouvindo eles falando, tava dobrando roupa, lavando roupa com eles falando. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é muita matéria pra você conseguir dar conta de estudar. Perguntaram se é na OAB que você escolhe a área do direito que você quer. Não, gente, a área do direito que você quer atuar na advocacia, você escolhe qual você quiser. Não precisa colocar isso em nenhum lugar. Se eu, hoje, né, eu já posso advogar, se eu quiser atuar em direito penal, eu vou e atuo, entendeu? Você não precisa colocar. A diferença é que a OAB vai escolher uma matéria para você prestar a prova. A minha mãe prestou em penal também e ela atua em direito previdenciário.
Eu prestei em penal e eu trabalho com internet, então depende, você escolhe o que você quer, você troca quando você quiser, ninguém vai te obrigar a atuar em tal área porque você fez a prova nessa matéria. Teve uma pessoa aqui que falou que já prestou várias vezes e não consegui, vou desistir, tenho vergonha. Eu não sei o que você tá passando, mas eu sei como é difícil essa prova. E, gente, de verdade, pra quem já tentou muitas vezes e não conseguiu, eu vou falar de uma amiga da minha mãe, que ela prestou 9 anos essa prova, gente, não passou. E acho que o penúltimo exame agora ela passou, depois de muito tempo prestando. Às vezes o próximo é o que você vai passar. Eu diria pra quem tentou tantas vezes assim e nunca conseguiu, procurar um psicólogo pra te ajudar, porque eu tenho certeza que o conhecimento que você tem é o emocional que vai te atrapalhar agora. E, gente, não desiste, tá bom? É uma prova, é o que eu falei pra vocês, é uma prova, são 5 horas em 2 meses, então, do seu dia. Se dedica, estuda, é lógico que tem um período de estudo, lógico, mas eu tô falando assim, minha mãe falou isso, no início do ano eu não queria prestar a prova da OAB, porque eu não queria, falei, não vou perder tempo com isso agora não, e minha mãe falou, Shirley, são 2 meses, 3 meses que vão definir isso. E, gente, a gente tem uma vida tão longa pela frente, não deixa isso estragar pra você, sabe? Tenta sim, claro, se você já desistiu e falou, ah, não quero mais e ponto, ok, mas se é algo que ainda mexe com você, tenta, você vai conseguir, é sério, tá? Eu tô torcendo por você, então tenta sim, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvida, pode me mandar uma DM no Instagram, eu respondo com todo amor, com todo carinho. Eu tô torcendo muito pra você que vai prestar essa prova agora, em outubro, em dezembro de novo, em sei lá, qualquer ano que seja que você esteja vendo esse vídeo, tá bom? Se você não passou, calma, tem mais provas pra você fazer, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. E, gente, muita sorte pra você, eu espero que essa prova seja super de boas e que vocês consigam passar com tranquilidade, tá bom? Se prepara, cuida do seu emocional, que eu acho que é o mais importante. E é isso, tô torcendo por vocês, pra vocês se unirem a mim agora como advogada. Um beijo muito, muito grande pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!